aí, galera, seja bem-vindo ao nosso penúltimo programa Segredos do Santuário. Infelizmente, está acabando. Se você tem alguma dúvida, se tem algum questionamento, já sabe, o nosso próximo programa será somente para responder as perguntas. Então, escolha a sua pergunta, selecione a sua pergunta, o texto que você quer, ou alguma dúvida em relação ao santuário, e mande um e-mail para jacentralvv@gmail.com. jacentralvv@gmail.com. E já estamos aqui no estúdio, prontas, mais do que nunca, para começar mais uma vez a falar sobre os segredos do santuário. É isso aí, Laus. E eu confesso que eu já estou com saudades. É um assunto, para mim, muito interessante. É um assunto que eu sou muito apaixonada. E eu espero ter contribuído de alguma forma com esse estudo. Certamente você contribuiu, Conceição, não só comigo, mas eu acho que com você e de casa também. Mas antes de começarmos o nosso último estudo, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai, estamos prestes novamente a estudar a Tua Palavra. Queira estar conosco, queira dirigir esse estudo. É o que lhe pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Mas, Conceição, me fica uma dúvida. Sobre o que iremos falar? Já falamos da estrutura geral do santuário, falamos das partes que constituem o santuário, falamos até das ofertas que eram feitas no santuário. E agora, sobre o que vamos falar? Hoje é o dia, nós vamos falar sobre o dia mais importante para Israel, que era o dia da expiação. Era o dia aguardado durante o ano inteiro e que todo Israel parava para ver o que ia acontecer nesse dia. Mas antes de falarmos do dia da expiação, tem um personagem que não pode deixar de lado, porque ele era uma parte principal, que era a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, vamos falar rapidamente sobre ele para entrarmos no dia da expiação. Ele era da família de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote e a família dele que ficava com esse encargo de ser o sumo sacerdote. A roupa do sumo sacerdote era, primeiramente, se constituía do peitoral. O peitoral havia 12 pedras preciosas nele, um para cada tribo de Israel. Havia também, junto ao peitoral, 2 pedras, as famosas pedras, o Urim e o Tubim. Quando Deus queria responder a uma pergunta que o povo havia feito, era através dessas 2 pedras que vinha a resposta. Se uma luz muito forte vinha em cima da pedra da direita, do Urim, era sinal da aprovação de Deus. Se uma névoa vinha em cima da pedra à esquerda, era sinal da reprovação de Deus. Aqui ainda, isso aqui era o peitoral, depois vinha o éfode, que é essa parte azul, ele era suspenso com 2 pedras sardônicas, onde também havia escrito as 12 tribos de Israel, 6 em cada lado, 6 aqui e 6 aqui. Debaixo do éfode havia a túnica branca, símbolo também da pureza, e ainda no éfode aqui havia romãs e sinetas. E era através dessas romãs e sinetas que o povo ouvia quando o sacerdote andava de um lado para outro. E ainda aqui na cabeça havia a mitra de ouro escrita Santidade ao Senhor. Imagine vocês essa roupa. Durante o ano inteiro o sacerdote usava essa roupa. Imagina o sol batendo nessa roupa. Essas 12 pedras aqui, mais 2 aqui e mais 2 aqui. 16 pedras aqui e os sinos batendo. Era algo que quem via não esquecia essa imagem tão impressionante que era. Mas se durante o ano inteiro ele usava essa veste, no dia da expiação ele vestia a roupa branca de linho, simbolizando um Deus, um rei que se fez homem, se tornou um de nós. E era com essa roupa branca que ele oficiava no dia da expiação. O sumo sacerdote não era apenas uma pessoa, ele era uma instituição. Ele era mais do que o povo, ele era a própria encarnação do povo. Se Deus aceitava o sumo sacerdote, aceitava também o povo. Se Deus recusava o sumo sacerdote, recusava também o povo. O sacerdote, então, carregava o povo no coração, que é a sede do amor. O sacerdote carregava o povo através do juízo e o sacerdote carregava os fardos, que é o ombro. Por isso que ele era uma instituição. Além do povo, ele representava também Jesus, que era o mediador entre o povo e Deus. Era através dele que a mediação era feita.
O sacerdote podia trazer a oferta, colocava a mão, confessava o seu pecado, mas não podia oferecer o sangue. Somente o sumo sacerdote podia fazer isso. Por isso ele era a parte essencial e principal em todo esse serviço que era feito, principalmente no dia da expiação. O dia da expiação era um dia extremamente importante. Ele começava, a preparação em si, começava 10 dias antes. Nesses 10 dias, era um jejum proclamado, as pessoas tinham que afligir suas almas, tinham que começar a relembrar se algum pecado não foi confessado, que era o tempo de confessar e de se preparar para o grande dia, que era chamado também o grande dia do juízo. Um dia antes, o sacerdote não era permitido a ele nem que dormisse, para que nem em sonho ele viesse a se contaminar. Nenhuma poluição noturna poderia vir sobre ele para não macular o grande serviço que ele estava prestes a fazer. Logo de manhã, isso aqui é muito importante dizer, esse serviço contínuo que a cada dia era feito, ele não parava no dia da expiação. Ele era feito normalmente. De manhã, o sacerdote vinha, oferecia o cordeiro para a nação, ou seja, a graça ainda estava sendo estendida também nesse dia. O sacerdote oferecia normalmente e logo a seguir começava o serviço do dia da expiação. Era sorteado 2 bodes, um bode para o Senhor e um bode que era o bode Azazel. Antes disso, um novilho também tinha que ser morto. E esse novilho era morto pelas mãos do sacerdote. Um outro sacerdote pegava o sangue desse novilho, colocava numa vasilha de ouro e misturava para não coagular. E separava esse sangue. Enquanto isso, o sacerdote pegava brasas deste altar com o incensário, entrava aqui dentro. Era a primeira vez que ele entrava diante de Deus, o trono de Deus. Então era algo muito solene, ele tinha que estar realmente preparado. Então ele entrava com o incensário e a fumaça do incensário iria cobrir toda essa parte, iria fazer um véu separando ele do trono de Deus. Então o sacerdote, depois que ele leva o incenso, ele sai e recebe aquele sangue do novilho, que era um pedido de perdão, por assim dizer, por ele, por sua casa e por todos os sacerdotes que trabalhavam com ele. Ele vem com esse sangue e coloca 7 vezes em cima da arca e do lado da arca. Sai novamente aqui e coloca o resto do sangue na beira, aqui embaixo desse altar. Eu havia falado antes que houve um sorteio entre 2 bodes. Esse bode, ele desempenha uma função diferente, totalmente diferente desse novilho. Vocês viram nos episódios anteriores que, constantemente, essa cortina era borrificada com o sangue. E esse altar também era borrificado com sangue, e este altar também. Era o perdão sendo concedido, que fora concedido a cada dia. Nesse dia especial, não era perdão que estava sendo concedido, era a purificação do santuário. Era o perdão que iria ser, o pecado que iria ser definitivamente apagado do santuário. O perdão fora concedido e agora precisava de uma outra obra para purificar, limpar as impurezas deste santuário. E era aqui que entrava o bode pelo Senhor. Mas desse bode não era feita a imposição de mãos. Nenhum pecado era confessado sobre ele. Porque se naquele cordeirinho que era morto todo dia simbolizava o Cristo que se fez pecado, que morreu no nosso lugar, esse bode simbolizava o Cristo sem pecado, o Cristo imaculado. E é este sangue que tem a eficácia de purificar. O sacerdote, então, vai matar esse bode sem pôr as mãos, vai vir com o sangue dele, novamente agora para purificar o santuário, vai salpicar em cima da arca e salpicar diante da arca 7 vezes, limpou a arca, simbolicamente, claro. Ele vai vir aqui na cortina, vai salpicar também 7 vezes nessa cortina, vai fazer o mesmo pelo altar de incenso e vai vir aqui também fazer no altar de bronze, que era o altar de ofertas queimadas. Com isso, o sacerdote estava purificando o santuário dos pecados que haviam sido concedidos. É importante lembrar, somente os pecados
perdoados é que eram apagados nesse dia. Pecados não confessados não iam parar no santuário, então não tinha que se fazer com ele nesse dia. O bode Azazel, que bode Azazel era este? Ele não era morto, não se fazia expiação com ele, ele simbolizava Satanás. Por que aí o sacerdote chegava, colocava as mãos sobre ele, transferia os pecados e ele era solto no deserto, ali ele morria e não mais voltava ao arraial. O que simbolizava isso? Ele tinha parte nos pecados do povo? Ele participava da purificação? De maneira nenhuma. Esse bode levava os pecados como se estivesse devolvendo para ele o mal que ele causou ao povo de Deus. Ele trouxe o pecado ao mundo e, como consequência, ele vai levar com ele, sofrer as consequências desse mal. É como um caminhão de lixo que vai ser depositado o lixo sobre ele e vai ser levado ao deserto. E uma outra forma é como se simbolizava a eliminação do mal definitivamente. O mal não vai mais existir. Depois que o sacerdote mandava esse bode para o deserto, pelas mãos de um outro homem, ele se lavava novamente. Lá dentro do santuário, ele colocava novamente essas roupas do sumo sacerdote, e era nessa hora que o povo ouvia as campainhas, e nesse momento o povo percebia que Deus aceitou o serviço do sacerdote, e através do sacerdote, o povo também tinha sido aceito. O sacerdote vem para fora, então, abençoa o povo se cumprimenta feliz, porque foi agora totalmente purificado, perdoado, e o novo ano podia começar para eles em paz diante do Deus. Ainda voltando no tempo das ofertas diárias, toda vez que a pessoa pecava, era como se estivesse escrevendo perdão na frente do nome dela. Era isso que o sangue dizia. E nesse dia, o perdão era apagado. Agora, o que tem a ver isso com o nosso dia hoje? O que tem a ver isso com a minha vida hoje? Isso é só para ilustrar algo que acontecia no deserto? Algo que acontecia no templo de Salomão? Ou isso tem a ver com a nossa vida também? Vale lembrar que a salvação é um processo. A salvação não é somente a morte de Jesus. Culminou com a morte de Jesus. Na cruz, Jesus derrotou Satanás, mas não acaba aí. O plano da salvação é um processo que continua além da cruz. E esse julgamento, esse julgamento que acontecia no povo de Israel, ele prefigurava algo que ia acontecer no futuro. No futuro, quando o povo de Deus também estaria sendo julgado. Não havia livros nesse dia, mas havia o registro dos pecados. A Bíblia fala da existência de livros. No santuário não existia livros, mas havia os registros dos pecados, que era o sangue. A Bíblia fala da existência de vários livros. Moisés chega a pedir a Deus que riscasse o seu nome do livro da vida em favor do povo. Apocalipse fala também que viu homens grandes e pequenos sendo julgados. Nós vamos ser julgados através desses livros. O processo de salvação, a salvação é um processo. Ele não terminou com a morte de Jesus. Aqui foi o ponto culminante, pois foi aqui que Satanás foi derrotado. Mas tem uma obra a ser feita no céu, que é a purificação do santuário. Todo mal vai ser erradicado. E para isso, tem que haver uma investigação. Investigar, como o próprio nome indica, é investigar o nome de pessoas. Se você, Lausiene, aceitou Jesus, fez dele o seu salvador pessoal, confessou os seus pecados, não há por que temer. Nós temos um salvador no céu a nos defender, está mediando por nós, mas um dia ele vai nos julgar, baseado nos méritos dele. E se você de fato aceitou, você vai ser uma nova criatura e vai morar com ele no céu. É isso que o santuário está dizendo. É graça sendo estendida o tempo todo. Graça a todo momento que você vai a Jesus na certeza de que o seu pecado foi perdoado e que ele se fez pecado por você. Conceição, é maravilhosa essa certeza. E eu acho que você em casa também já tem essa certeza de que Jesus está fazendo uma obra magnífica na sua e na minha vida. Lá no céu, como intercessor, como sumo sacerdote. Mas eu queria deixar um verso, posso? Claro. Esse verso, ele se encontra em Apocalipse 1, versículo 3, que diz:
Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Fica para nós um recado, não é mesmo, Conceição? Verdade, é um versículo que eu amo. E eu queria também, completando, Lausiene, o santuário, ele envolve tantas coisas, tantos detalhes, que às vezes pelo tempo não foi possível dizer. Mas por que não, no nosso último programa, a gente aproveitar para tirar as dúvidas? Se você tem alguma dúvida, tem alguma coisa para acrescentar, vamos aproveitar esse dia. Sim. Tem muito mais coisa para se falar. Às vezes, né, no nervosismo, a gente atropela e não fala o que tem que falar. Mas por que não aproveitar esse dia? E vamos fazer isso. Você é o nosso convidado, nosso próximo programa. Mande suas perguntas, suas dúvidas para jacentralvv@gmail.com. Vamos orar? Oremos. Querido Pai, agradecidos a Ti somos pela certeza do Teu trabalho no santuário de nossas vidas, Senhor. Querer estar conosco, querer dirigir nossos corações, querer nos abençoar, Senhor. Faça esse trabalho de purificação em cada coração aqui, Senhor. Cada coração que está ouvindo, cada coração que nos acompanha pela internet, através dos canais, Senhor, queira estar com eles, Senhor. Já lhe pedimos uma bênção dobrada por essas pessoas. É o que lhe agradecemos com a certeza de que Tu irás nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E já sabe, você é o nosso convidado para o nosso último episódio da série Segredos do Santuário. Então já sabe, próxima sexta-feira, nesse mesmo canal, JA Central VV, aqui no YouTube, nosso encontro está marcadíssimo. Então, te esperem. Tchauzinho. Até a próxima sexta.